Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de imunologia e de imunopatologia. Hoje de bastante imunopatologia, pois nós vamos falar a respeito das doenças de hipersensibilidade. Bom, o objetivo da aula de hoje é nós entendermos o que são as doenças de hipersensibilidade e qual é a contribuição da resposta imune para a fisiopatologia dessas doenças. As doenças de hipersensibilidade ou a hipersensibilidade são doenças causadas pela resposta imune. E essas doenças podem ser consequentes tanto do controle inadequado da resposta imune, por exemplo, a um agente patogênico, como também do direcionamento inadequado da resposta imune a algum agente contra o qual a resposta imune não deveria estar direcionada, como é o caso dos antígenos próprios e também como é o caso de antígenos não microbianos, mas que estão presentes no ambiente. As doenças de hipersensibilidade podem então ser causadas pela resposta imune contra os autoantígenos, são as doenças autoimunes, então elas também podem ser chamadas de doenças de hipersensibilidade. A resposta a agentes infecciosos, aos patógenos, também pode causar doenças de hipersensibilidade quando a magnitude dessa resposta contra o agente patogênico é muito grande e quando o agente é resistente ou persistente, a resposta imune não consegue eliminá-lo, e aí então os mecanismos efetores contra o patógeno acabam causando danos aos nossos tecidos, causando assim doenças de hipersensibilidade. E as doenças de hipersensibilidade também podem ser decorrentes da resposta imune contra antígenos ambientais não microbianos e que normalmente não desencadeiam resposta imune na maior parte dos indivíduos. As doenças de hipersensibilidade são classificadas em 4 tipos, sendo que 3 desses tipos estão relacionados com o mecanismo efetor da resposta imune que está diretamente associado com a fisiopatologia da doença. Então, as doenças de hipersensibilidade podem ser do tipo 1, é a hipersensibilidade imediata, ou as doenças atópicas ou alérgicas. As doenças de hipersensibilidade do tipo 2, que são aquelas mediadas pelos anticorpos, ou seja, o anticorpo é o principal elemento envolvido na fisiopatologia da doença. A hipersensibilidade do tipo 3, ou hipersensibilidade mediada por imunocomplexos, onde não os anticorpos, mas sim os anticorpos ligados ao antígeno na forma de imunocomplexos contribuem fortemente para a fisiopatologia dessas doenças. E a hipersensibilidade do tipo 4, que é chamada de hipersensibilidade tardia ou de hipersensibilidade celular, pois aqui as células T são os principais elementos contribuintes para o desenvolvimento dessas doenças. Vamos começar então a nossa discussão sobre a hipersensibilidade do tipo 1, também conhecida como hipersensibilidade imediata, que são as doenças alérgicas ou também chamadas de doenças atópicas. A ativação da resposta imune nas hipersensibilidades não difere em absolutamente nada daquilo que nós já vimos, da ativação da resposta imune em contextos não patológicos no contexto de que a resposta imune é o que está causando doença, assim como os mecanismos efetores também não diferem em nada daquilo que nós já vimos em outras aulas. Aqui na hipersensibilidade imediata, o antígeno passa a ser chamado de alérgenos, e alérgenos são antígenos ambientais, vão ser encontrados no ambiente, nos alimentos, de origem não microbiana, que tem 2 características importantes, que
é a exposição repetitiva. Se eles são antígenos ambientais, os indivíduos estão continuamente expostos a esses antígenos, e a natureza química dos alérgenos. De uma maneira geral, os alérgenos são proteínas altamente glicosiladas, o que significa que esses antígenos podem ativar as células T, CD4, mas, ao mesmo tempo, esses antígenos também são capazes de promover ligações cruzadas de imunoglobulinas, por serem glicosilados e, portanto, por possuírem antígenos repetitivos. O que contribui para a fisiopatologia das doenças alérgicas são os linfócitos TH2 e suas citocinas, IL4, IL5 e IL13, a produção de IgE e a atividade de mastócitos, eosinófilos, basófilos e dos linfócitos inatos do tipo 2, que são células muito semelhantes aos linfócitos TH2, produtores das citocinas IL4, IL5 e IL13. As doenças alérgicas, elas têm um período chamado de sensibilização, que é o tempo necessário para que ocorra a ativação da resposta imune adaptativa, tanto dos linfócitos T quanto dos linfócitos B, e a subsequente produção da IgE e a ligação da IgE na superfície dos mastócitos. Os mastócitos possuem receptor Fc para a cadeia Epson, o que significa então que imunoglobulinas do tipo E podem se ligar aos mastócitos. Esses mastócitos sensibilizados, junto com os linfócitos TH2, os eosinófilos e as demais células e citocinas e a IgE, é que vão ser responsáveis pela fisiopatologia que acompanha as doenças alérgicas. Então, os mastócitos sensibilizados, numa segunda exposição ao alérgeno, eles reagem imediatamente a essa exposição a partir do reconhecimento desse alérgeno, que é altamente glicosilado na maioria das vezes e promove o cross-link dos receptores Fc ligados às imunoglobulinas na superfície do mastócito e leva então à degranulação do mastócito, à liberação de mediadores como as aminas vasoativas, que estão já prontinhas nos grânulos dos mastócitos, e a síntese de mediadores lipídicos, que promovem uma reação rápida, imediata, no indivíduo onde esse fenômeno ocorre. E esses mastócitos também secretam citocinas que recrutam para o sítio onde essa resposta está acontecendo os linfócitos TH2, os neutrófilos, os eosinófilos e os macrófagos. Não é uma reação tão imediata, ela ocorre algumas horas após a degranulação do mastócito e por isso é chamado de reação de fase tardia da hipersensibilidade imediata. Uma interação entre fatores genéticos e fatores ambientais é necessário para o desenvolvimento das alergias. Então, o fator ambiental é a exposição ao alérgeno e o fator genético é principalmente polimorfismos gênicos que privilegiam ou favorecem a imunidade do tipo 2, ao desenvolvimento de células TH2 e a produção dessas citocinas e dessa imunoglobulina. As doenças alérgicas, elas têm uma variedade de sinais e sintomas muito relacionadas ao sítio onde a doença está se manifestando. Então, por exemplo, na dermatite atópica, a principal manifestação da dermatite atópica são as erupções cutâneas. Na rinite alérgica é a congestão sinusal. Na asma é a broncoconstrição. Nas alergias alimentares são as dores abdominais e a diarreia. E a manifestação mais grave das doenças alérgicas, que é uma manifestação sistêmica, é a
anafilaxia decorrente da ativação generalizada de mastócitos. Mas embora esses sinais e sintomas variem muito entre as doenças alérgicas, todos eles são consequências da ativação de mastócitos e da inflamação do tipo 2 que está associada com as doenças alérgicas. Bom, qual é a contribuição da ativação de mastócitos e basófilos para as doenças alérgicas? Quando os basófilos e os mastócitos são ativados pela ligação cruzada entre as IgEs que estão ligadas na superfície do mastócito e do basófilo sensibilizado, esses mastócitos e esses basófilos degranulam, liberam seus grânulos que contêm principalmente aminas vasoativas, e esses mastócitos e basófilos também sintetizam mediadores lipídicos, incluindo aqui os leucotrienos e as prostaglandinas, que são responsáveis pelas respostas vasculares e da musculatura lisa, que caracterizam a reação imediata ao contato com o alérgeno. Imediata por quê? Imediata porque essa reação se manifesta em questão de minutos após a exposição ao antígeno, geralmente de uma grande magnitude, dependendo aqui basicamente ou principalmente da quantidade de mastócitos e de basófilos que foram ativados. Essa resposta imediata se manifesta muitas vezes, na maioria das doenças alérgicas, claro que não todas, vai depender muito da localidade anatômica envolvida, né? Mas essa reação imediata se manifesta muitas vezes na forma de pápulas e de eritemas, que é consequência da vasodilatação promovido pelos mediadores lipídicos e pela histamina e da congestão decorrente dessa vasodilatação e do edema e do extravasamento de plasma e de proteínas do leito vascular decorrente do aumento da permeabilidade vascular. Então, no indivíduo que é alérgico, essa reação se desenvolve quase que imediatamente e ela é consequência da ativação dos mastócitos. Mas os mastócitos também produzem citocinas que, junto com alguns mediadores lipídicos, prostaglandinas e leucotrienos, vão dar início ao recrutamento de células para o sítio onde essa reação está ocorrendo e, portanto, vai se estabelecer no local uma inflamação que é conhecida como reação de fase tardia. Então, é uma reação que ocorre horas após a exposição ao alérgeno, ela é mais duradoura, a magnitude dela é menor, e essa fase tardia, esse infiltrado inflamatório da fase tardia, ele é marcado principalmente pela presença das células TH2, que vão produzir IL-4, IL-5 e IL-13, e dos eosinófilos, que vão ser ativados aqui nesse sítio e vão liberar os seus grânulos. E aí, então, as respostas efetoras desencadeadas pelos mediadores dos mastócitos e pelos mediadores dos eosinófilos, com os linfócitos TH2 aqui por trás, estimulando ainda mais estas células, as respostas efetoras dessas células é que vão desencadear a inflamação, e a resposta inflamatória nesse local contra um antígeno
ambiental, não é um antígeno patogênico, é que vai contribuir para o dano tecidual relacionado às reações de hipersensibilidade imediata. Então, as citocinas, como por exemplo TNF, que é produzido por mastócitos, os mediadores lipídicos, como fator agregador de plaquetas, as prostaglandinas e os leucotrienos recrutam células para o local onde essa reação está acontecendo. Entre essas células estão os eosinófilos. Os eosinófilos têm nos seus grânulos, e nesse sítio eles vão ser ativados a degranular tanto proteínas chamadas de proteínas catiônicas, como enzimas que promovem o dano tecidual, junto com enzimas que também estão contidas no grânulo, nos grânulos dos mastócitos, que também promovem o dano tecidual. Então, dependendo da localidade anatômica onde essa resposta inflamatória está acontecendo, o dano tecidual decorrente principalmente do conteúdo dos grânulos, os conteúdos enzimáticos dos grânulos dos mastócitos e dos eosinófilos, são um elemento importante da patofisiologia das doenças atópicas ou das doenças alérgicas. Passando agora para as reações de hipersensibilidade do tipo 2, que se tratam de doenças mediadas por anticorpos, essas doenças são do tipo órgão específicas, ou seja, vão atingir órgãos diferentes, órgãos específicos. E qual vai ser o órgão específico e qual vai ser a consequência dos anticorpos produzidos aqui nessas doenças depende da especificidade dos anticorpos, ou seja, depende do antígeno para o qual o anticorpo é específico. Porém, independente de qual seja o antígeno e, portanto, de qual é o órgão atingido pelas doenças de hipersensibilidade do tipo 2, 3 mecanismos imunes estão diretamente relacionados à fisiopatologia dessas doenças, que são a opsonização e a fagocitose. Então, as células que têm os antígenos que são reconhecidos pelos anticorpos desencadeados nessa situação vão ser opsonizadas por esses anticorpos, e a partir daí a gente já sabe, né? Células opsonizadas por anticorpos ativam o complemento, e a ativação do complemento, junto com a opsonização por anticorpos, ativa as células fagocíticas, que vão fagocitar e destruir essa célula. Os anticorpos também são agentes desencadeadores da inflamação, recrutam células para o sítio onde esses anticorpos estão agindo. Então, também via complemento, né? Então, o anticorpo fixado numa célula, ligado ao seu antígeno na superfície de uma célula, ele fixa o complemento, ativa o complemento, e nós já sabemos que determinados elementos do complemento, como C5A e C3A, funcionam como agentes que ativam e atraem os leucócitos, e aí os leucócitos, então, a chegada de leucócitos nesse local caracteriza a inflamação desse local, e a ativação dos leucócitos nesse local leva à lesão tecidual. Então, esse é um outro mecanismo de doença relacionada a anticorpos. E os anticorpos podem ainda promover disfunções celulares, não ativar nem a opsonização nem a inflamação, mas acarretar em determinada disfunção celular, que é o que ocorre, por exemplo, na miastenia grave, que é uma doença autoimune, onde anticorpos se ligam no receptor de acetilcolina, lá na placa motora, e impedem que a acetilcolina se ligue no seu receptor, lá na célula muscular esquelética,
fazendo a transmissão do sinal neural para ativar a contração muscular. E é também o caso da doença de Graves, do hipertiroidismo de Graves, onde anticorpos contra o receptor do TSH se ligam no TSH e aqui eles funcionam como agonista desse receptor, então estimulam a tireoide a produzir anticorpos independente da ação do TSH, resultando assim em hipertiroidismo. Exemplos onde a opsonização de doenças, exemplos de doenças de hipersensibilidade do tipo 2, onde a opsonização e a fagocitose é o componente fisiopatológico dessas doenças. É na anemia hemolítica autoimune, quando anticorpos direcionados contra os antígenos da superfície da hemácia se ligam na hemácia, opsonizam a hemácia, ativam o complemento, que junto com os anticorpos servem de opsoninas para a ativação das células fagocíticas, levando à destruição dessas hemácias e, portanto, à anemia. E a púrpura trombocitopênica autoimune, onde anticorpos direcionados contra antígenos presentes na superfície das plaquetas opsonizam as plaquetas, ativam o complemento e levam à fagocitose das plaquetas, levando então a uma queda de plaquetas, o que causa a trombocitopenia e, em consequência da trombocitopenia, da falta de plaquetas, a púrpura. Não apenas autoantígenos, como é o caso da anemia hemolítica autoimune e da púrpura trombocitopênica autoimune, podem causar doenças de hipersensibilidade do tipo 2. Antígenos de agentes infecciosos também causam doenças em decorrência dos anticorpos desencadeados por esses agentes. É o caso da febre reumática, onde ocorre inflamação no miocárdio, decorrente dos anticorpos produzidos contra o streptococo. Então, a febre reumática é uma complicação de uma infecção por streptococos, onde esses anticorpos ocorre reação cruzada deles com o antígeno presente no miocárdio, e aí esse anticorpo ligado lá nas células do miocárdio ativa complemento e desencadeia uma resposta inflamatória nesse tecido. E além dos dois exemplos que eu falei anteriormente, de anticorpos causando disfunção celular, como no hipertiroidismo de Graves e na miastenia grave, uma outra doença de hipersensibilidade do tipo 2, onde os anticorpos é que estão mediando os mecanismos fisiopatológicos da doença, ocorre na anemia perniciosa, onde os anticorpos se ligam no fator intrínseco lá nas células parietais gástricas, comprometendo a absorção da vitamina B12, que resulta também em anemia. Bom, agora vamos falar das doenças mediadas por imunocomplexos, que são as hipersensibilidades do tipo 3. A diferença aqui na hipersensibilidade do tipo 3 é que o mecanismo efetor imune e que vai contribuir para a fisiopatologia da doença não é desencadeado pelo anticorpo ligado isoladamente no antígeno, mas é consequência da deposição dos imunocomplexos, especialmente na parede dos vasos sanguíneos. E assim como essas doenças decorrem da deposição de imunocomplexos na circulação, essas doenças podem ter, na maioria das vezes, repercussões sistêmicas, diferente das hipersensibilidades do tipo 2, onde a repercussão é consequência do local, do tecido para o qual o anticorpo é específico, onde ele se ligou naquele antígeno e desencadeou as respostas efetoras que os anticorpos podem desencadear.
Os imunocomplexos, nas doenças mediadas por imunocomplexos, podem ser complexos onde os anticorpos estão ligados aqui a antígeno próprio. Então, vai ser basicamente, de novo, uma doença autoimune, mas as doenças por imunocomplexos também decorrem de imunocomplexos ligados a antígenos estrangeiros, a antígenos infecciosos. A principal consequência da deposição dos imunocomplexos na parede dos vasos vai ser a ativação do complemento por essas imunoglobulinas ligadas aos antígenos, assim como a ativação dos leucócitos circulantes a partir do reconhecimento da porção FC desses anticorpos ligados aos seus antígenos por neutrófilos. E a consequência, então, tanto da ativação do complemento quanto da ativação dos neutrófilos é a inflamação, que pode ser chamada de vasculite, quando ela estiver ocorrendo na parede dos vasos, de uma maneira geral, artrite, quando isso ocorre na circulação das articulações, né, nas regiões próximas às articulações, e nefrite, quando essa inflamação ocorrer nos vasos renais. E assim como ocorre na hipersensibilidade do tipo 2, mediada por anticorpos, aqui na hipersensibilidade do tipo 3, mediada por anticorpos, a doença pode ser autoimune, ou seja, o antígeno que está levando à produção dos anticorpos e à formação dos imunocomplexos é um antígeno próprio, como ocorre no lúpus eritematoso sistêmico, ou esse tipo de hipersensibilidade pode ser consequência de imunocomplexos formados com antígenos estrangeiros, que é o que ocorre na glomerulonefrite pós-estreptocóxica, ou seja, são imunocomplexos contendo anticorpos ligados a antígenos do streptococo que se depositam lá nos glomérulos e desencadeiam lá a ativação de uma resposta inflamatória que vai lesionar a estrutura dos glomérulos, como também a poliarterite nodosa, que costuma se desenvolver como consequência das infecções pelo vírus da hepatite B, onde os imunocomplexos contendo então vírus, né, antígenos do vírus da hepatite, vão se depositar na parede dos vasos, causando uma vasculite que recebe essa denominação. E por último, mas não menos importante, a hipersensibilidade do tipo 4, onde as doenças são mediadas por células T, podendo ser mediadas tanto por células TCD4, principalmente TH1 e TH17, que vão, por meio das suas citocinas, promover inflamação no local onde essas citocinas estão agindo, e os mediadores das células inflamatórias, dos macrófagos e dos neutrófilos, é que vão promover a lesão tecidual, como também as doenças de hipersensibilidade mediadas por células T podem ser decorrentes da ativação dos linfócitos T citotóxicos, que vão matar as células que expressam os antígenos que levaram à ativação dessas células. O elemento mais importante na fisiopatologia das doenças mediadas por célula T, ou na hipersensibilidade do tipo tardia, é a ocorrência de uma inflamação crônica, cuja cronicidade decorre ou da incapacidade do sistema imune em eliminar esse antígeno, porque esse antígeno é muito abundante, por exemplo, ou da resistência do agente patogênico aos mecanismos efetores ali desencadeados, que também impedem que o agente infeccioso seja eliminado
e que, portanto, sem a eliminação do antígeno que desencadeia toda essa resposta, a inflamação não cede e, portanto, ela se cronifica. Essa inflamação crônica nas doenças mediadas por célula T, ela tem uma característica histopatológica muito bem definida, que é a formação da estrutura do granuloma, onde nós vamos encontrar macrófagos ativados, principalmente macrófagos ativados classicamente pelo interferon gama. Tão ativados esses macrófagos estão que eles se fundem uns aos outros, formando as células gigantes. E, claro, nós vamos encontrar aqui nesse infiltrado inflamatório células T, principalmente CD4, TH1. E essas células se organizam em torno do antígeno na tentativa de eliminá-lo ou na tentativa de contê-lo. E é característico também das reações inflamatórias do tipo granuloma a presença de fibroblastos em consequência da destruição do tecido funcional onde o granuloma está instalado e substituição desse tecido funcional por tecido não funcional. Então, uma das consequências patológicas da reação crônica é a fibrose do tecido onde essa reação inflamatória se instalou. Existem uma série de doenças que são mediadas pelas células T, ou seja, onde as células T, tanto CD4 quanto CD8, contribuem para a fisiopatologia das doenças, e essas doenças incluem tanto doenças autoimunes como a artrite reumatoide, a esclerose múltipla, a psoríase e o diabetes do tipo 1, mas também envolvem doenças infecciosas como a tuberculose, a hanseníase tuberculoide, a hepatite viral e as doenças inflamatórias intestinais, onde nessas doenças são os mecanismos efetores desencadeados por células T, a inflamação mediada por TH1 ou por TH17, ou a morte celular desencadeada pelos linfócitos citolíticos que contribuem para o desenvolvimento da doença. Então, por exemplo, tanto na tuberculose como na hanseníase tuberculoide, é a inflamação crônica que destrói os tecidos onde os agentes patogênicos estão presentes e ocasionam a substituição de tecido funcional por tecido fibroso. Na artrite reumatoide e na esclerose múltipla, a atividade de células inflamatórias, de macrófagos, de neutrófilos ativados ou por linfócitos TH17 ou por linfócitos TH1 destrói a cartilagem e destrói o tecido ósseo ou destrói a bainha de mielina dos neurônios. Na hepatite viral, o vírus da hepatite não é citopático, não é ele que elimina o hepatócito, mas sim o linfócito citolítico que reconhece o hepatócito infectado pelo vírus da hepatite e que com o tempo e que em decorrência disso causa lesão hepática. E no diabetes do tipo 1 também, a lesão das células pancreáticas, das células produtoras de insulina, são decorrentes da atividade de linfócitos T citotóxicos. Bom, como as doenças de hipersensibilidades, elas são imunomediadas, não é nenhuma surpresa que a abordagem terapêutica dessas doenças envolva, em muitas situações, estratégias anti-inflamatórias. E aí, então, todas essas doenças, ou a maior parte dessas doenças sobre as quais nós falamos aqui, em algum momento o tratamento envolve o uso de drogas anti-inflamatórias, principalmente os
os anti-inflamatórios esteroidais, cujo principal mecanismo de ação está relacionado com a inibição da produção das citocinas pró-inflamatórias. Uma estratégia terapêutica interessante também para essas doenças é o uso de anticorpos dirigidos a receptores ou a marcadores específicos das células imunes que desencadeiam a deleção dessas células. É o caso, por exemplo, do rituximab, que é um anticorpo anti-CD20, ou seja, esse anticorpo se liga no CD20 e o CD20 é uma molécula expressa nas células, é uma molécula expressa na superfície dos linfócitos B. E os linfócitos B, opsonizados por CD20, são deletados por fagocitose ou por ativação do complemento. Terapias anticitocinas também são abordagens em uso para as doenças de hipersensibilidade e envolvem o uso de anticorpos que ou se ligam nas citocinas e neutralizam as citocinas ou se ligam em seus receptores, nos receptores das citocinas, e bloqueiam a sinalização das citocinas. Um exemplo é o infliximab, que é um anticorpo anti-TNF, então ele se liga no TNF, impede os efeitos pró-inflamatórios do TNF, e o tocilizumab, que é um anticorpo antirreceptor da IL-6, ou seja, se liga no receptor da IL-6 e impede os efeitos inflamatórios da IL-6. Também faz parte da abordagem terapêutica nas doenças imunomediadas a inibição da ativação dos linfócitos T e B. Nós já até falamos disso em uma outra oportunidade. O uso do CTLA4-IG é uma forma solúvel, né? A imunoglobulina que faz parte dessa estrutura aqui é só um pedaço de uma imunoglobulina para dar solubilidade ao CTLA4. Então, o CTLA4-IG é uma droga que vai inibir a ativação das células T. Por quê? Porque nós já sabemos que o CTLA4 compete com o CD28 para ligação com o B7, portanto, impede a ativação do linfócito, né? Impede o segundo sinal, o sinal coestimulatório para a ativação do linfócito B. Existem drogas que inibem as vias de sinalização da ativação do linfócito T. Então, por exemplo, a droga chamada Oluminate é um inibidor de uma JAK. JAK são quinases envolvidas na ativação, nos sinais intracelulares para a ativação do linfócito, e se esse sinal for bloqueado, os linfócitos não são ativados pelo reconhecimento do antígeno, então você bloqueia toda a resposta inflamatória antes mesmo que ela seja iniciada. E uma outra abordagem de tratamento das doenças imunomediadas é a administração de IgG intravenosa. E existem dois possíveis mecanismos pelo qual a administração de IgG intravenosa funciona. Ela compete com os outros anticorpos pela ligação aos receptores Fc das células inflamatórias, impedindo, portanto, a ativação das células inflamatórias, e também existe a possibilidade, já que é IgG, de ocorrer aquele feedback inibitório, feedback negativo, que controla a ativação dos linfócitos B. E assim, então, nos últimos anos, principalmente, essas estratégias terapêuticas para as doenças
imunomediadas têm sido amplamente utilizadas. São tratamentos caríssimos. Cada dose ou cada administração de um anticorpo desse, rituximab, infliximab, ou até mesmo a administração de IgG intravenosa, custa aí alguma coisa na casa dos 5, 10 mil reais, mas ainda bem que nós temos o SUS para custear esses tratamentos. Assim, então, nós hoje tivemos a oportunidade de entender o que são as doenças de hipersensibilidade e qual é a contribuição da resposta imune para a fisiopatologia dessas doenças. A gente se vê em uma outra oportunidade.